E eu falei, filha, tua mãe deu o abrado na calça, mas botou 2 centímetros a menos na perna direita. Ela disse, não é possível. Eu falei, vai, checa. E ela pegou a fita médica, exatamente 2 centímetros. Eu não perguntei a ele o que é que eu preguei naquela noite. Eu não perguntei, devia ter perguntado. A serva do Senhor diz que há 2 mensagens que vai causar um grande reavivamento na igreja. E o que anda me afligindo como ministro é que a igreja conhece já essas 2 mensagens. E até tem havido pregação sobre essas mensagens, mas ela não tem reavivado nem reformado ninguém. Ou a igreja não está entendendo essas 2 mensagens, ou o Espírito de Profecia está mentindo. E é por isso que essa manhã eu quero estudar a primeira mensagem e amanhã a segunda. Para que vocês possam ver se o Espírito de Profecia está certo ou está errado. Porque o Espírito de Profecia diz que essas 2 mensagens, a mensagem à igreja de Laodiceia e a mensagem da justificação pela fé, essas 2 mensagens vão fazer uma reforma completa na vida do jovem adventista. Vai fazer uma reforma completa na vida das pessoas. E quando a gente pensa na mensagem de Laodiceia, obviamente a gente vai para Apocalipse capítulo 3. É lá mesmo que está a mensagem. É essa mesmo que você conhece. É essa mesmo que você já leu. É essa mesmo que você sabe. Mas vamos ver o que ela diz. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículos 14 em diante. Apocalipse capítulo 3. Versículos 14 até o 19. A Bíblia diz assim: o anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque é morno, e não és frio nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que tu és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e o quê? Arrepende-te. Meus queridos, dependendo de como essa mensagem é recebida, depende do destino da igreja. Muitos não suportarão essa mensagem. Muitos não suportarão essa mensagem porque têm uma experiência espiritual superficial. E quando nós temos uma experiência espiritual superficial, essa mensagem, ela se torna por demais pesada, porque essa é uma mensagem que denuncia a nossa condição espiritual. E nós não gostamos de denúncia. E nós não gostamos de ninguém apontando o dedo para nós. E não gostamos de ninguém nos acusando. Mas, meus queridos, a realidade é de que essa mensagem é uma mensagem solene e profunda que precisamos atentar para ela. A serva do Senhor diz o seguinte, falando a respeito: vi que o testemunho da testemunha verdadeira, que é a mensagem de Laodiceia, não tive a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho que depende do destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar um profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão o quê? Purificados. Queridos jovens, quando nós atentarmos para a palavra e para a mensagem, uma obra de purificação vai começar no coração. Uma obra de santificação vai começar na vida. Mas o problema é que nós, como jovens e igrejas, temos desatendido este conselho. Nós não temos considerado essa mensagem. A palavra profética diz de que esse testemunho, ele não tem sido apreciado. E se tem sido apreciado de modo leviano. Senão ele não foi completamente desatendido. O autor dessa mensagem é Jesus Cristo.
Ele é o amém, é o princípio, o meio e o fim. Quem fala aqui é aquele que conhece as suas obras. Quem fala aqui é aquele que conhece as minhas obras. E meus queridos, eu digo uma coisa para vocês. A maior tragédia da vida cristã são os pecados ocultos. Sabem por quê? Porque o pecado oculto, você se torna um enganador igual Satanás e Lúcifer. E você aparece no sábado na igreja de paletó e gravata, tudo bonitinho, e as pessoas tudo dizem, olha que coisa linda, irmão fulano e tal. E você sabe que você não é aquilo. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe, ela era uma mãe muito caprichosa. E eu tinha que usar aquelas gravatinhas borboleta que eu detestava. Vocês se lembram desse tempo? As gravatinhas borboleta que a gente bota assim, né? E naquele tempo era calça curta, um palitozinho e uma gravata borboleta. Eu odiava a calça curta e a borboleta. Aquilo era terrível. Mas eu, se não levasse minha Bíblia, meu inário para a igreja, a coisa pegava. E eu ia todo bonitinho, tudo arrumadinho. E minha mãe era muito rigorosa. E eu também fui um pouco rigoroso. E acho que a gente tem que ter um pouco de balanço. Mas eu chegava na igreja, as pessoas olhavam para mim e via o Dilcinho, era assim que eles me chamavam. E eu não gostava também, viu? Mas era Dilcinho. E eu falei, meu pai. Ai! E as irmãs olhavam assim para mim e diziam assim, eu queria ter um filho assim. Você não sabe o que tu está falando. Não sabe o que tu está falando. Irmãos, o pecado, ele rouba a alegria da salvação do coração. E às vezes a gente está pregando aqui da frente, por esse mundo afora, eu tenho pregado em tudo quanto é lugar por aí, e eu olho para as congregações e a fisionomia do povo de Deus é desanimado. Daqui a pouco está todo mundo olhando para o relógio. Não há alegria da salvação em Cristo Jesus. Não há o gozo de estar na casa do Senhor. Alguma coisa já não está mais bem. Nós já não nos sentimos como outrora nos sentíamos. Meus queridos, nós precisamos atentar para a nossa condição espiritual. Nós não podemos mais fechar os olhos para a nossa condição espiritual, porque no território do grande conflito e do conflito final, não há espaço, jovens, para neutros. Não há espaço para ficar em cima do muro dizendo assim, quando o decreto dominical sair, eu pulo do lado da verdade. Não vai ser possível. A condição mais trágica é essa que nós estamos. Porque nós não estamos nem lá no mundo, mas também não estamos lá na glória. Nós estamos aqui no meio do caminho, querendo aproveitar as coisas lá de fora enquanto estamos aqui, e depois dar um pulo para dentro da glória quando ela chegar. Mas isso não vai funcionar. Só vai para a glória aquele que viver a glória aqui. Quem não viver a glória aqui não vai chegar lá, mesmo que tenha o nome de adventista, mesmo que dê o dízimo, mesmo que esteja batizado, mesmo que cante no coral, mesmo que seja ministro. Não vai chegar lá. E é por causa disso que Joel denuncia, ele diz, toca a trombeta em Sião. Há uma voz de alarme. É interessante que quando a gente vai mais à frente, ele repete novamente a alerta, ele diz, toquem a trombeta em Sião, convoquem um jejum, convoquem uma assembleia solene, chorem todos dentro da igreja. Chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar, porque o dia do Senhor está chegando. Tem havido muita festa, muito tapinha nas costas, muita coisa maravilhosa dentro da igreja, e pouco jejum, pouca oração, pouca vigília, poucas lágrimas em oração, pedindo o poder que precisa ser derramado. Há alguma coisa errada com as nossas igrejas. Há alguma coisa errada conosco, pastores. Está chegando a hora, irmãos, agora de pregar agressivo, de falar a verdade, seja qual for o preço e o custo que tenha que se pagar. Chegou o tempo. Talvez essa vai ser a última oportunidade para os adventistas. A última oportunidade, jovens, de fazer uma profissão de fé em nome de Jesus. A última oportunidade de realmente fazer uma mudança. Essa mensagem de Laodiceia é a nossa esperança. Precisamos ouvir a voz de Jesus denunciando a nossa condição e analisar a nossa condição e vermos a nossa condição e buscarmos os remédios que Ele oferece.